Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos analisando louvores. O louvor de hoje a ser analisado é Algo Novo de Kemuel. Antes de iniciarmos a análise, eu gostaria de deixar aqui uma introdução. Primeiro, curte, comente, compartilhe este vídeo. É muito importante para o canal. É muito importante que você engaje este vídeo para que este vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Temos aí, né, uma primeira meta de 500 inscritos, estamos quase chegando nesta meta. Então, não esqueça, curta, comente, compartilhe, envie aí nos grupos da família, nos grupos da igreja, é muito importante para nós. Não seja um inconveniente, não envie em algum grupo que possa te dar um trabalho, possa te dar um problema, mas dentro do possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Segundo, a título de introdução ainda, essas análises, elas não servem para que você vá criar uma confusão com o seu pastor, uma confusão com o seu líder de louvor, não é nada disso. Essas análises servem para que você compreenda aquilo que você está cantando na igreja. E caso você não concorde, você tem todo o direito de ficar calado no momento em que essa música estiver sendo entoada. Então, não é para você ir até o seu pastor, criticá-lo, questioná-lo, não é nada disso, certo? E caso você seja um líder de louvor, caso você seja influente no louvor da sua igreja, então que você comece a pensar, que você comece a analisar os louvores que você tem escolhido, os louvores que você tem entoado junto com a igreja, ok? Então, a ideia destes vídeos é que você comece a ser um pouco mais crítico, que você comece a prestar um pouco mais de atenção naquilo que você tem cantado, se isso está dentro das escrituras ou se isso está fora das 4 linhas das escrituras, ok? É muito importante nós passarmos a prestarmos mais atenção naquilo que estamos cantando. Esse é o intuito do vídeo, certo? Feita essa introdução, vamos à análise de Algo Novo de Kemuel. Bom, essa canção ela começa com uma frase um tanto quanto problemática, na minha visão. Lembrando, é a minha visão, é a minha opinião, é a minha interpretação. Caso você discorde, discordar não é ofensa, deixe aí nos comentários o que você discorda, baseie o seu argumento nas escrituras e nós podemos conversar, ok? Discordar não é ofensa. Essa frase ela é problemática porque começa assim: vem me visitar hoje aqui. 1 aos Coríntios 6,19 está escrito assim: vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então, compreenda. O corpo, nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Mais um versículo que encontra-se em Efésios 1, do 13 ao 14, apenas o 13 para dar mais ênfase. Lembrando, estes vídeos eles têm pouca edição, então né, são pouquíssimos cortes ou nenhum corte, então tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Eu não sei editar tão bem quanto eu gostaria, então eu prefiro não fazer edições e deixar um vídeo corrido, tá bom? Efésios 1, 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E olha o 14. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor e sua glória. Efésios 4:30. Então eu estou baseando bastante em versículos, ok? Não é achismo, são versículos, está nas escrituras. Efésios 4:30 vai dizer assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ou seja, o Espírito Santo
não nos visita. A frase da música é: vem me visitar hoje aqui. O Espírito Santo não nos visita. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito que visita, ele encontra-se em outra religião. O Espírito Santo não é um espírito que visita. O Espírito Santo é um espírito que habita. O Espírito Santo habita em nós. Então, vem me visitar hoje aqui. Não é bíblico. Por que não? Porque o Espírito Santo não nos visita. O Espírito Santo habita. Somos morada do Espírito Santo. Ele não passeia, né? Ele vai para um, depois vem aqui, depois visita ali, depois visita o outro. Não. Espírito que visita encontra-se em outra religião. Dentro do cristianismo, o espírito que visita é outro espírito e nós não queremos esse espírito visitando ninguém. Inclusive, esse espírito maligno, ele não visita cristão, certo? Onde o Espírito Santo habita, não há espaço para que um espírito maligno o visite. Mas isso é assunto para outro vídeo, apenas aqui para explicar um pouco melhor. Espírito Santo não visita. Vem me visitar hoje aqui, já começa com um problema. A canção já começa com um problema. Essa é a primeira frase. Seguimos. Quero conhecer mais de ti. Então, o autor ele deseja que o Espírito venha o visitar para que ele conheça mais desse Espírito. Veja, Salmo 119, vamos lá para o Salmo, então, sem edição, vou abrir aqui a minha Bíblia, no meu tabletzinho aqui, certo? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Está escrito assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ok? 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, ok? Capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esse é o 17. Veja, você quer conhecer mais de Deus? Ora, Deus revelou aquilo que o ser humano pode conhecer dele em sua palavra, nas Escrituras. A Bíblia é a revelação que o ser humano tem de Deus. Então, você quer conhecer a Deus, tenha intimidade com as Escrituras, ok? Lógico, uma vida de intimidade em oração também te ajuda a conhecer mais de Deus, mas a revelação de Deus é a palavra dele. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Quer conhecer mais de Deus? Então, estude a palavra, leia mais a Bíblia, tenha uma intimidade com as Escrituras, uma intimidade em oração, e aí sim você conhecerá mais de Deus. Não é um espírito vindo te visitar que você vai conhecer mais de Deus. É lendo a Bíblia, é estudando a palavra, é tendo intimidade com a palavra dele, é tendo intimidade com ele em oração, não em uma visita esporádica de algum espírito. Até porque, lembrando, o Espírito Santo não nos visita, o Espírito Santo habita em nós, ok? Então, temos já complicações bem no inicinho, né, deste louvor. Lá no início já tem alguns problemas que o desqualificam como um louvor
bíblico, certo? Mas continuando, ele depois diz: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo é Deus. Vamos voltar lá para Salmos. Salmos 139 dessa vez. 139, versículo 7. Vai dizer assim: É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, tua força me sustentará. Veja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E sendo Deus, o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo está em todos os lugares, porque é Deus. Espírito vem, o Espírito já está aqui. Espírito vem, ele não precisa chamá-lo, ele já está aqui. E habita em você. Se você é um cristão, o Espírito Santo habita em vós. Então, sendo um ser onipresente, Espírito vem, Espírito Santo, não faz sentido. O Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo é onipresente, sendo onipresente, ele está aqui. E habitando em nós, no cristão, ok? Aí, né, então essa é a primeira estrofe. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Já é bastante problemático. Vamos para a segunda parte do louvor e aí temos mais alguns problemas. Que aí ele diz: Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vamos a 2 Coríntios 5,17. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre isso? 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, quando você se converte, no momento da sua conversão, Deus faz tudo novo. Existe aí uma nova criatura. O algo novo você viveu na sua conversão. Você cantar isso todo domingo? Ora, você quer ser uma nova criatura todo domingo? Deus já fez, você já é uma nova criatura, já aconteceu uma conversão, certo? Já tem algo novo acontecendo, ok? Vamos para Romanos 6,4. Em Romanos 6,4, ele diz assim, Paulo ainda: Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Já somos uma nova criatura. E aí ele continua, né? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Ora, Deus já fez algo novo, você já é uma nova criatura. Você precisa que toda vez haja alguma coisa diferente. Você precisa que toda vez haja um milagre, toda vez haja alguma coisa estranha, que apareça fogo, que exploda alguma coisa. Tem que ter sempre alguma coisa para o seu coração arder. Seu coração parou de arder e você precisa sempre ter um milagre para renovar essa ardência. Você precisa que Deus fique fazendo show dentro do culto, dentro da igreja, para que o seu coração arda. Você precisa de ver coisas miraculosas para que o coração arda de novo. Que papo mais estranho.
Então você está dentro da igreja, você está em um culto, louvando a Deus, e você está querendo que Deus faça estourar a corda do baixista para. Ah, é um sinal. Nossa, meu coração está ardendo. Você precisa que os milagres renovem a ardência do seu coração? Meu irmão, a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, deveria ser o suficiente para que o seu coração ardesse. A intimidade com Deus é o que faz o coração arder. A proximidade com Ele, conhecer a obra da redenção, conhecer quem é Deus, saber quem é Jesus Cristo, saber quem é o Espírito Santo, isso é o suficiente para que o seu coração arda. Você não precisa ficar tendo algo novo todo domingo para que seu coração arda. Não é assim que funciona. Você tem que ver um milagre para o coração arder. Mas que história é essa? Você só serve a Deus quando Deus faz alguma coisa diferente? Você só serve a Deus quando você vê alguma coisa sobrenatural acontecendo? Isso é ser cristão? Isso é um cristianismo? Isso é o que você prega? Que o seu coração só arde quando Deus faz algo novo? Por favor, meus irmãos, por favor. Não é assim que funciona. O meu coração arde quando eu estou em intimidade com Deus. O meu coração arde na pregação. O meu coração arde quando eu ouço a palavra de Deus. O meu coração arde quando eu estou diante do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ora, o que eu preciso ficar vendo? O que precisa ficar acontecendo todos os cultos para que eu tenha uma ardência no coração? É muito ruim isso. É muito esquisito. Não dá. Não dá para ter um show pirotécnico todo o culto para que você tá ardendo. Aí Deus fala, ih, ó lá, rapaz, o Vitor parou, ih, o coração do Vitor não tá ardendo. O que eu faço hoje? Já fiz cair gente, já fiz ficar pulando lá na frente, já fiz falar a língua, já fiz. O que falta agora? Ai, já sei, vou fazer cair alguma coisa lá no culto lá. Meu irmão, não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. O seu coração, ele tem que arder por quem Deus é. O seu coração tem que arder pelo amor de Deus, por ele ter enviado seu filho para morrer por nós. Isso faz o coração arder. Quão sublime amor que entrega o seu filho por nós. Isso faz o nosso coração arder. Não um show pirotécnico em todo o culto, ok? Então, temos alguns problemas aqui. Continuando a canção, né? Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vamos em 1 João. 1 João. Eita, cliquei errado aqui. 1 João 4,18. O que João diz em 1 João 4,18? Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O que afasta todo medo não é um show pirotécnico. O que afasta todo medo não é um festival dentro da igreja. O que afasta todo medo é o amor. Tá aqui, 1 João. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. O que afasta o medo não é um show dentro da igreja. O que afasta o medo não é Deus ficar fazendo algo novo em todo o culto. O que afasta o medo é o amor. E ele termina. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Por quê? Porque temos medo. Se você tem medo, é porque você não experimentou plenamente o amor. O amor afasta todo o medo. Não é um show pirotécnico, não é você ver alguma coisa brilhando, caindo do céu, portas abertas do céu que afasta o medo. O que afasta o medo é o amor, segundo 1 João 4,18. O amor de Deus, quando compreendido e experimentado, expulsa todo o medo.
E aí ele continua, a canção repete bastante, ele volta ao início, certo? E aí depois ele volta a dizer que espírito vem, fica um bom tempo repetindo espírito vem. Nós já vimos aqui. No final da canção ele vai dizer Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Ele está voltando ali em Pentecostes, quando acontece ali aquela maravilha, né, todo aquele acontecimento e etc. Olha, minha análise sobre este louvor me indica que este louvor não é um louvor bíblico, não é um louvor que deveria ser cantado nas Escrituras, não é um louvor cristocêntrico, não é um louvor que prega o Evangelho, não é um louvor que fala sobre o Evangelho, é um louvor onde o ser humano quer ver coisas, é um louvor em que o ser humano quer ter certeza de coisas, quer experimentar algo novo. É um louvor bastante complicado. Então, eu não indico este louvor, certo? Se fosse possível isso, né? Eu não indicaria este louvor para ser cantado na igreja, ok? Então, segundo a minha análise, como acompanhamos neste vídeo, baseado em versículos bíblicos, né? Vimos frase por frase deste louvor, depois ele repete bastante, repete bastante. Este louvor não é um louvor bíblico, não é um louvor legal, não é um louvor bacana para ser cantado na igreja. Se você pode ouvir este louvor no seu fone, se você pode curtir este louvor na sua casa, essa canção na sua casa, isso é outro assunto, isso é outra coisa, não é. Eu acredito que não, porque isso não vai edificar em nada a sua vida, isso aqui são palavras soltas, porque não são palavras que traduzem as escrituras, então eu não acho legal ficar ouvindo isso, consumindo isso, mas, né, aí é outra discussão, ok? Eu não acho que seja um louvor adequado ao culto. Amém? Bom, esse foi o Analisando Louvores. Espero que você tenha compreendido. Se discordou, não tem problema algum, deixa aqui nos comentários. Discordar não é ofensa. Eu quis aqui trazer argumentos baseados em diversos versículos bíblicos. Paulo aqui falando, João aqui falando, e aí temos Salmos. Então, assim, trouxe diversos argumentos em diversos textos bíblicos. Amém? Então é isso, meus irmãos. Não esqueça, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.